Boa noite, amados. Graça e paz. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Amém? Glória a Deus por cada irmão que está aqui, por cada irmão que está assistindo pelas redes sociais. E que o Senhor vai falar mais um pouco ao nosso coração. Ele já falou através dos louvores, da abertura, de tudo que nós ouvimos aqui neste momento. E o Senhor vai falar muito mais ao nosso coração. Amém? Você crê? Amém. Então vamos estar fechando o nosso olho, né? Antes de eu estar lendo, vamos estar orando e pedindo a direção do Senhor. Amém? Amado Deus, eterno Pai, neste momento nos colocamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Senhor. Agradecendo a Ti, ó Deus, por esse momento de estar reunidos com meus irmãos e também poder falar da Tua palavra, Senhor. Ó Deus Santo, Deus amado, peço que o Senhor ilumina, Pai, a minha mente, ilumina, Senhor, o meu coração, ilumina-me, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada irmão e também ao meu coração. Assim eu te glorifico e te exalto, porque só o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. O texto que eu escolhi para ministrar hoje, para estar compartilhando com os irmãos, está em Daniel 6. Daniel 6. Vamos começar a ler desde o primeiro versículo, amados, que daí dá para entender um pouco melhor essa palavra, amém? Então fala aqui, Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse nenhum dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Aleluia. E o rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum erro e nem culpa. E disseram, pois, estes homens, nunca acharemos coisa alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Prestem atenção, na lei do seu Deus. Onde eu parei? Voou aqui, amados, a folha no 5, né? Então, esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer a petição a qualquer outro Deus, a qualquer homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei do Medo e dos persas, que não se pode revogar. Está voando um pouquinho aqui. Tem como desligar, por favor? Obrigado, pastor. E Daniel, quando pois soube que a escritura estava assinada, entrou em casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real, e lhe disseram, não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? E respondeu o rei e disse, esta palavra é certa,
segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel que é dos exilados de Judá, ele não faz caso de ti, ó rei, e nem do interdito que assinaste. Ante 3 vezes por dia ele faz a sua oração. E tendo o rei ouvido essas coisas, ficou penalizado e determinou consigo livrar a Daniel até o pôr do sol, e se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, rei, o que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito do rei, do decreto que o rei sancione, se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E selou o rei com seu próprio anel e com dos seus grandes, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Então se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei com pressa à cova dos leões, e chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-vos-á que o teu Deus, a quem continuamente te serve, poderia livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, eu não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. E foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei escreveu aos povos e nações e homens e de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual que em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. E Daniel, pois, prosperou o reinado de Dário e no reinado de Ciro e Persa. Glória a Deus, amados. Glória a Deus que essa palavra, essa palavra de Daniel, como Daniel foi assim, liberto ali, pelo poder de Deus. Daniel, como todos sabem, é uma história conhecida, da cova dos leões. Daniel era um jovem judeu e ele foi levado cativo para uma terra na Babilônia. Está lá em Daniel 1. Ele e aqueles amigos dele, o Sadraque, o Mesaque, Abidnego e Daniel. E eles foram levados, que teve lá uma guerra, Então eles pegavam os mais inteligentes, os que tinha, e levou Daniel. Daniel era um jovem judeu. Agora imagine você ir para uma terra onde você não conhece ninguém, você não fala a língua daquele povo. Imagine a situação de Daniel ali, Pensa bem, você está aqui no Brasil, vivendo, você jovem ou você até mais velho, e aí tem uma guerra aqui e pega você cativo, você é um jovem, leva para um outro país, e aí você não conhece nada, aí você começa a aprender a língua daquele povo. Aquele povo serve a outros deuses, e não o Deus que você serve, que é o Deus Altíssimo, é o Deus de toda a terra, que criou os céus e a terra. E ali ele vai para uma terra estranha, até a cultura, a política de lá era diferente da onde ele estava. Mas ele
manteve a sua identidade espiritual. Ele continua crendo no Deus dos céus e da terra. Aos olhos daquelas pessoas, ele era apenas um funcionário, né? Mais um funcionário ali do rei, ou um ministro. Pode ser que ele fosse um ministro ali do império. Mas aos olhos de Deus, ele era acima de tudo um homem de oração. Glória a Deus. Que nós venhamos seguir o exemplo de Elias, de Daniel, porque tem Elias aqui também, de Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. E eu lembro que nesse versículo ele fala que ele estava com a janela aberta para Jerusalém, orando para onde ele morava, onde ele estava. E ele pedia a Deus. Imagine o sofrimento de Daniel, longe da família dele, longe dos seus parentes, numa terra estranha, numa terra onde as pessoas eram diferentes, serviam outros deuses. E ali aquelas pessoas começaram a ter inveja dele, aqueles satrapas, os bambambam do reino ali. Eles começaram a ter inveja de Daniel. E a gente vê que aos olhos de Deus, era acima de tudo um homem de oração. A oração não era ocasional. Ele não falava assim, não, é uma ocasião, vamos todo mundo orar, vamos tudo buscar a Deus. Não, ele tinha uma disciplina de oração. Ele tinha o hábito. Sabe quando você tem o hábito de levantar cedo, tomar seu cafezinho? Daniel tinha o hábito de orar. Imagine, todo dia aquele hábito, orar sem cessar. Ele orava, tinha prioridade de buscar a presença do Senhor. Ele era disciplinado, né? Ele tinha foco, ele buscava o Senhor. E o resultado que ele teve dessa disciplina, Deus o abençoou e protegeu ele e usou ele poderosamente. E assim que Deus faz na nossa vida, quando nós realmente estamos disciplinados, estamos buscando a presença do Senhor em todo o tempo. Eu sei que muitas vezes, né, bate um desânimo em algumas situações, mas imagina Daniel, gente. Imagina, irmão, Daniel. Era para ele estar desanimado, está numa terra estranha, não conhece ninguém. Aí ele vai desanimar da oração? Não, ele vai continuar clamando. E ele continuou clamando ao Senhor. Mesmo que ele estava em terra estranha, ele tinha já essa disciplina lá onde ele morava antes. Daniel orava 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite, assim como Davi, lá no Salmo 55, 17, que vocês puderem abrir, ele fala também que de manhã, parece que ele fala à tarde, de manhã e à noite, ele orava. E ele tinha um lugar específico, onde fala aqui no versículo que ele tinha um lugar específico, era o quarto dele, e ele orava e levantava as mãos para Jerusalém, ali abençoando, né? Eu não sei o que ele falava na oração dele, mas com certeza era um símbolo, né, de esperança, que ele tinha esperança, que Deus o abençoasse, que Deus cuidasse ali da nação que ele morava. E eu vi esse negócio do símbolo, né, que é tipo um símbolo, a esperança, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, há muitos anos, quando eu era mais jovem, eu era casada, meu finado esposo, e eu pagava aluguel naquela época. E a gente tinha feito inscrição de umas casas, de uns prédios do CDHU, não sei se os irmãos sabem. E quando ele falou que ele orava ali por Jerusalém, ele levantava, abria e orava, eu lembrei que teve uma época que eu saía para trabalhar e os prédios estavam construindo. E eu ficava, Senhor, abençoa ali, Jesus. Era um símbolo, né? Eu orava, Senhor, prepara a minha casa, prepara um lugar para me morar. Eu não quero mais pagar aluguel. E eu orava. Todo dia que eu ia trabalhar, e às vezes os outros passavam, eu ficava assim, com a mão assim. Senhor, abençoa. Eu estendi a mão lá para os predinhos, sabe? Que eu tinha feito inscrição. Então eu falava, Senhor, abençoa que saia uma vaga lá, um apartamento. E Deus honrou. Então, nós precisamos ter esperança, né? E Davi tinha esperança, e eu também tive esperança, e graças a Deus, o meu apartamento saiu, e eu morei muitos anos lá, graças a Deus. Hoje eu não moro mais lá, mas eu agradeço ao Senhor.
algo diferente aqui, que ele orava de joelhos, né? De joelhos. Às vezes nós oramos sentado, às vezes até deitado, mas ele tinha o hábito de se ajoelhar e orar, que é uma postura de humildade e de reverência a Deus. Eu também gosto de oração de joelho, eu acho muito, muito bom orar de joelho, mas muitas vezes a gente, né, tem lugares que você não pode se ajoelhar, né? Então você fica lá em espírito de oração. Mesmo ele sabendo daquele decreto que ele ia morrer, que ele não mudou o hábito dele, ele continuou orando. E nós aprendendo uma lição aqui com ele. A oração, ela consistente, ela vence a pressão do mundo. Quando a crise chega, não é hora de começar a orar. É hora de continuar a orar. Lá em Daniel 6, 4, 9. Às vezes nós temos algumas oposição, né? Os inimigos invejavam a excelência de Daniel, porque Daniel, ele era íntegro, ele era um homem de Deus, né? E muitas vezes quando você no seu trabalho, que você é uma pessoa que não se envolve com bagunça, com fofoca, que você procura ser um empregado certinho, muitas pessoas vão invejar de você. Muitas pessoas invejavam de Daniel. Por quê? Porque Daniel, ele procurava obedecer a Deus. E obedecer a Deus é você não se ocupar com fofocas dentro do trabalho. E ali ele também tinha lá o pessoal lá do império, que eles também eram um pouquinho corruptos, né? E Daniel não se misturou com eles. Então eles invejavam Daniel. Então eles não tinham o que falar de Daniel. Então que eles ficavam caçando, que nem dizem, né? Caçando pelo em ovo, procurando alguma coisa para destruir Daniel. Então ele não encontrou falha no trabalho dele. Então eles pegaram assim, então vamos atacar a sua fé e a sua devoção. E foi isso que eles fizeram. E manipularam o rei, fez o rei assinar um decreto, proibindo a oração a qualquer deus, a qualquer que tinha que ficar 30 dias ali. E Daniel ouviu aquilo, mas ele não obedeceu à lei daquele decreto. Ele foi buscar o Senhor. E assim o diabo faz conosco, né? Ele sempre vai tentar a nossa vida de oração. Porque ele sabe que quando você ora, Deus vai te ouvir, Deus vai te responder. Então ele sabe. Hoje em dia, nós temos... Daniel ali, ele foi proibido de orar. Hoje em dia, as proibições são outras, né? Nós às vezes tem proibição na nossa vida. A falta de tempo. Não tenho tempo, estou trabalhando demais, eu faço isso, faço aquilo, não tenho tempo nem para orar. Tem gente que fala que não tem tempo nem para respirar. Meu Deus, está morto. Não tenho tempo nem para respirar. Mas Daniel não. Daniel, ele tinha tempo para tudo. Daniel, ele mesmo com as proibição, ele buscava o Senhor. E às vezes hoje em dia ele fala, eu estou tão cansado, não se desperta nem para orar. E também as distrações. Quantas distrações nós temos nos dias de hoje? Rede social, as distrações. As distrações hoje as redes sociais, nós ficar olhando, né? Querendo saber fofoca, querendo saber coisas do mundo. E às vezes até esquece de orar. Esquece de dobrar o nosso joelho e buscar o Senhor. E às vezes tem pessoas que têm vergonha também de orar. Não vou orar, não, tenho vergonha. Então, o Daniel lá em 6,16, ele foi denunciado, porque ele estava orando, e aí aqueles pessoas lá, os amigos dele que trabalhavam com ele, foi lá e denunciou ele para o rei. E ele pagou um alto preço por não abrir a mão de dar comunhão com Deus. Mas o rei Dário, mesmo contra a vontade dele, ele reconheceu. Aí ele fala para ele, o teu Deus, a quem continuamente serves, ele vai te livrar, ele te livrará. Até o rei Dário, ele reconheceu o Deus que Daniel clamava naquele momento. Então, na oração, pode custar caro a curto prazo, mas ela traz um livramento divino no momento certo, amém? E o poder da oração.
Deus enviou um anjo. E quando você estiver na dificuldade, meu amado, ore, clame, que Deus vai enviar o anjo. Ele vai te dar vitória na situação que você estiver passando. Porque Deus, Ele fecha a boca do leão. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, Daniel foi jogado lá na cova. E aí, não sei se vocês viram ultimamente um rapaz que entrou nos lugares que ficam os bichos lá, no zoológico. E aquele rapaz foi devorado por aquele leão. E o leão não era assim tão faminto, ele tinha comida, né? Mas ele colocou lá e Dário mandou pôr o Daniel lá dentro da cova. E Daniel ficou ali. E Daniel foi liberto. O anjo do Senhor foi lá e fechou a boca do leão. Isso aí é um milagre de proteção. Quantos leões a gente não vê aí? Quantos assaltos? Quantas pessoas querem fazer o mal para nós? Mas o Senhor envia o anjo dele e fecha a boca do leão e fecha a boca do inimigo. Amém? Em Daniel 9, nós vemos outro poder. A oração de confissão e intercessão moveu a mão de Deus a revelar o futuro, que é a 70 semanas de Daniel, a preparar a restauração da nação de Israel. E nós temos algumas lições aqui. A oração, ela muda circunstâncias impossíveis. Ela traz revelação divina. A oração impacta nações e história. O rei Dário, ele fez um decreto exaltando o Deus de Daniel. Quando está lá no 6:25 e o 28, ele fala que era para todas as pessoas ali se render ao Deus que Daniel servia. Glória a Deus. E o rei Dário fez esse decreto exaltando o Deus de Daniel em todo aquele império dele. Um homem de oração influenciou um rei pagão e todo um reino. Uma lição que nós temos aqui: uma vida secreta de oração pode gerar um testemunho público para a glória de Deus. Você crê nisso, amado? Glória a Deus. Daniel, estou terminando a conclusão. Daniel não era um super-herói, né? Às vezes a gente acha que Daniel era diferente. Não, porque ele conseguiu entrar dentro da cova e o leão não mordeu ele, não matou ele. Eu acho que acho que ele devia estar com alguma roupa, alguma coisa assim. Não, ele não é um super-herói, ele é uma pessoa como nós. Lá em Tiago 5:17, 18, fala também de Elias. Elias era um homem como nós, mas esse de super-herói vale também para Daniel, porque Daniel era um herói, entrou dentro da cova dos leões e o leão não fez nada com ele. O mesmo Deus que livrou Daniel, ele está vivo hoje. Você crê? Você crê que Deus, o Senhor Jesus está vivo hoje, Ele está intercedendo por nós, aleluia. Aqui eu vou fazer uma pergunta de reflexão. Qual é a sua disciplina de oração hoje? Responda no teu coração. Você ora apenas quando está em crise ou diariamente com consistência, com fé? Você está disposto a pagar o preço para manter uma vida de oração? Aí você responde no teu coração, amado. Vou fazer aqui um desafio prático. O hábito de orar 3 vezes por dia. De manhã, gratidão e consagração. Nós podemos nos consagrar na parte da manhã. À tarde, forças renovadas. Peça para que o Senhor te dê força, que o Senhor te renove. E à noite, faz um exame, né? E entrega-te ao Senhor. Escolha um lugar fixo de oração. Abra a janela do teu coração para Deus, amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, amém? Senhor Jesus, assim como Daniel, nós queremos ser uma pessoa de oração, de uma oração consistente. Ensina-nos, ó Deus, a priorizar a comunhão contigo. Acima de tudo, fecha a boca dos leões que querem nos devorar e usa as nossas vidas como testemunho do teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o exemplo de Daniel inspire você e eu
a viver uma vida de oração poderosa, porque o poder não está em nós, mas naquele a quem nós oramos. Aleluia, glória a Deus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Passa a oportunidade para o pastor Raimundo, da bênção apostólica.